muito especial, muito significativa. Foi para a vida do apóstolo Paulo. Esta carta também é significativa e tão marcante na vida desta igreja Família Monte Sião. Eis o texto em Filipenses, capítulo 1, verso de número 3 até o verso de número 11. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todo vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, ou seja, na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Eu também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheio do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Nós, irmãos, estamos neste último domingo, falamos pela manhã sobre nossa última escola dominical e agora estamos aqui falando do nosso último culto de dominical da igreja. Durante esse caminhar do nosso ano, o Senhor visitou a sua família, visitou a grande família da fé, a família Monte Sião. Nós tivemos vários episódios, vários acontecimentos no decorrer deste ano, mas não faltou a ação soberana de Deus na sua vida, na sua família, na família da fé. Esta epístola, escrita por Paulo, quero compartilhar sobre o tema: somos a igreja compromissada do Senhor. Dentro desta visão do capítulo 1, o apóstolo Paulo nos traz uma ideia de compromisso, compromissado, compromisso. Aliás, é isso que nós temos sempre na nossa vida. Durante o ano de 2024, não faltou compromisso. Compromisso seu no trabalho, né? Você teve que levantar toda segunda-feira para trabalhar. Caso não fizesse isso, você receberia o cartão vermelho, não é verdade? Compromisso de cuidar da família, como chefe do lar, como esposa, cuidando dos filhos, cuidando das tarefas domésticas do lar. Compromisso. Compromisso também, que aconteceu nesse ano, de várias pessoas assumirem a formação do seu lar, né? Compromisso de construir o seu novo lar. Tivemos isso na nossa igreja. Compromisso mais diverso, compromisso da faculdade, compromisso assim foi marcando a nossa vida no caminhar deste ano de 2024. Isso é importante, isso faz parte da nossa vida, faz parte do contexto da nossa estrutura familiar ou profissional. No entanto, o Senhor também nos traz na sua palavra a lembrança também do compromisso com a sua obra, com o seu reino. Ou seja, com a igreja do Senhor. Não com a denominação presbiteriana Monte Sião, mas com a igreja de Cristo, a qual o seu nome, o meu nome, os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Uma vez que você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e você tem certeza que isso é real e verdadeiro na sua vida, você então tem essa certeza de que você pertence a Ele.
portanto, o seu nome está escrito no livro da vida. E a questão é essa: como foi o meu, o seu, o nosso compromisso com a igreja do Senhor? Qual foi a motivação, o interesse, a alegria que você teve em caminhar durante esse ano na casa do Senhor, na obra do Senhor, nas mais diversas ações que essa igreja teve durante o ano de 2024? Lembro aqui, por exemplo, das nossas sociedades internas da nossa igreja. Desde a UCP até o PH, cada sociedade teve a sua história, teve o seu ponto relevante, marcante, aquilo que, de fato, impactou nessa sociedade durante o ano de 2024. As pessoas aproximando, não importa a idade, mas fazendo parte dessa história tão importante da vida da igreja. Mas, como igreja, compreendemos a dimensão do que o Senhor espera da sua igreja diante dessa trajetória da vida cristã? Até aqui caminhou bem, até aqui o Senhor tem dado a sua graça, o seu amor, tem sido benevolente para conosco. Muitas vezes nós nos tornamos rebeldes, mas a sua graça se estende para nos aproximar dele, buscar a misericórdia diante dele, o clamor diante dele, enfim, para que nós tenhamos dias melhores. Mas o que, de fato, o Senhor tem para nós no próximo ano de 2024? Como tem sido a nossa caminhada, como tem sido a nossa trajetória da vida cristã? Nós podemos dizer que teremos o ano inteiro de novo? Teremos o ano todinho em 2025? Irmãos, eu tenho que dizer que isso depende do Senhor, não depende de nós. Não está em mim, em você, de afirmar, de sustentar, de ratificar que no dia 1º de 2026 nós estamos aqui de novo. Não temos como fazer isto. Mas temos alguma coisa que a carta nos traz e que nos desperta para nós nesta última noite de domingo de 2024. Que nós sejamos esta igreja compromissada do Senhor. Que nós entendamos que enquanto há fôlego de vida, enquanto o Senhor preserva a sua vida, seja adolescente, jovens, adulto, enfim, todos nós, precisamos entender que há um tempo para nós desenvolver no reino de Deus, na obra do Senhor, aquilo que Ele confiou, não aos anjos, mas à sua igreja, comprada com precioso sangue. E essa igreja comprada com precioso sangue, ela tem uma missão que foi dada pelos seus discípulos, lá em Mateus 28, mas que estende por todo o longo da história e chegou até nós. E agora temos essa responsabilidade, alegria e privilégio de continuar escrevendo essa história. Agora, como fazemos isso? O apóstolo Paulo olha para essa igreja de Filipe, uma igreja que ele teve a sua alegria, podemos dizer, na sua segunda viagem missionária, quando ali em Atos capítulo 16, ele começou então a registrar ali a sua experiência missionária. A primeira conversão foi com Lídia. Ele vai para um lugar de oração com Silas e ali vê algumas irmãs por ali, algumas pessoas à beira daquele lago. Ele fala de Jesus e ali há uma conversão. Lídia conhece o amor de Deus. O Espírito Santo aplica o coração de Lídia a transformação, a ponto de ela dizer assim, eu gostaria que você fosse à minha casa. Constrangeu Paulo e Silas a ir à sua casa e houve salvação no seu lar. Não bastasse isso, Paulo ainda nesta região, havia uma moça adivinhadora lá e ganhava muito dinheiro para as pessoas que vestiam nela. Paulo repreendeu, ela se transformou e realmente custou isso a vida do apóstolo Paulo e Silas. Qual foi a experiência dos dois? Cadeia, prisão, porque havia tirado
aquilo que eles ganhavam como fortuna. Paulo repreendeu, houve mudança, houve transformação. Paulo vai para a cadeia de Filipos e preso. Agora, veja, vale a pena ser cristão? Estou falando de Jesus e agora vou ser preso? Mas Paulo não pensou assim, nem Silas. Pelo contrário, aqueles que servem ao Senhor em espírito e em verdade, não se abate diante das adversidades. A sua vida é de fato uma oferta de amor para Deus. Quando você foi comprado, a sua vida pertence a Ele. Então você precisa viver para Ele, e tão somente para Ele. E diante disso, o que é que Paulo e Silas faz? Louva a Deus. Atos 16, está lá Paulo louvando a Deus aonde? Na cadeia, depois de ter apanhado, de ser açoitado. Talvez eu e você poderíamos, quem sabe, fraquejar, né? Meu Deus, vale a pena ser cristão? Mas se a sua fé, a nossa fé é robusta, diante de um Deus vivo e verdadeiro, talvez nós agiríamos como Paulo e Silas também. Independente da circunstância, somos do Senhor. Então, diante desta situação, o que acontece? Houve um milagre. Sim, um milagre da libertação de Paulo e Silas. E eles não saem. E a palavra de Deus diz que ali ele fala com aquele carcereiro, e aquele carcereiro então faz a pergunta tão importante, marcante na sua vida: o que devo fazer para ser salvo? Então, Paulo diz àquele carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E o texto diz que Paulo foi para a casa desse carcereiro. Agora, receber o tratamento, os cuidados desse carcereiro que havia, quem sabe, ajudado a açoitá-lo, e a salvação alcançou aquele lar. Ali nasce, então, a primeira igreja na Europa, na cidade de Filipe, a igreja do Senhor Jesus, com essas experiências de vida e de transformação. Então, diante disso, irmãos, esta carta, então, ela tem uma mensagem central. E essa mensagem central é de contentamento, é de alegria, é de paz, é de regozijo. Isso está presente nessa carta. Não uma carta de repreensão, de disciplina, como foi a carta de Corinto e outras epístolas que Paulo escreveu. Embora lá em capítulo 4 houve uma pequena desavença entre duas irmãs, mas houve logo o acordo ali, já tudo, a paz reinou naquele ambiente da igreja. Mas a carta é uma carta de gratidão, é uma carta de agradecimento. Mas é uma carta que não impede nós estarmos preparados para as diversidades da vida, por sermos cristãos. Paulo, então, vai mostrar nessa carta, nessa epístola, a alegria de que esta igreja, ela marcou o seu momento histórico ali. Aqueles crentes daquela época marcaram a sua história com a sua perseverança, com a sua fidelidade, com a sua disposição de sofrer com Cristo, ou sofrer com o apóstolo Paulo, as marcas que Cristo deixou reveladas na vida de Paulo, como na vida daqueles crentes. Mas eles não abriram mão da sua fé, da sua confiança em Deus. Diante disso, essa epístola traz para nós 3 desafios, conforme o texto lido, que quero compartilhar com os irmãos, como uma igreja que recebeu esse presente de gratidão a Deus e que chama nós para essa realidade, essa importância da igreja de Cristo Jesus. A primeira característica que eu quero destacar aqui está no verso 5 desta carta. Diz o verso 5: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Uma das coisas importantes da igreja é que a obra missionária não é de alguns, não é de poucos, é de todos quantos foram chamados por Cristo Jesus. Não podemos transferir uma responsabilidade que Deus confiou a você. No dia que você fez a sua pública profissão de fé, você declarou de professar a sua fé, dando testemunho do Evangelho
da graça do Senhor. Não foi apenas para o pastor, o presbítero, o diácono, ou a liderança da sociedade interna, ou das demais comissões da igreja, como os relatores. Não, Deus entregou esta missão para todos quantos declaram que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. E a pergunta é, como foi o ano de 2024 na obra da evangelização? Como foi você, como foi cada um de nós na proclamação deste evangelho? Cooperamos com essa caminhada da vida cristã, nesta obra ininterrupta de pregar, de anunciar, de viver o evangelho de Cristo, no seu trabalho, na sua faculdade, até mesmo no momento de lazer de cada um de nós. Como foi a nossa experiência como vida cristã? Brilhamos por Jesus, demos o testemunho do evangelho, da graça do Senhor. Veja que o apóstolo Paulo olha para esta igreja e, embora ele faça a saudação aos presbíteros e diáconos da igreja, conforme capítulo 1, versículo 1, ele olha para um todo da igreja, não olha para essa liderança só, mas ele vê um todo da igreja. E ele agradece a Deus por toda a cooperação dos irmãos na pregação do evangelho da graça do Senhor. Onde é que estava Paulo quando escreveu esta epístola? Na prisão. Epafrodito foi um daqueles filipenses que levou por mais de 3 vezes recursos financeiros para o apóstolo Paulo, que estava em Roma preso. Uma dessas viagens, quase que Epafrodito morre por causa da doença que alcançou na estrada. Se cuidou e leva de volta esta carta à igreja de Filipos, para dizer o quanto o apóstolo Paulo estava feliz, alegre, por inspiração divina, a atuação desta igreja. Então, a primeira marca dessa igreja é o momento em que a igreja não pode estacionar. Terminou o ano, terminou a missão, não. Enquanto nós estivermos com vida e saúde, nós temos esta missão de sermos cooperadores do Evangelho de Cristo Jesus. Nós estamos envolvidos nessa ou naquela sociedade. Agora vem um novo ano, novos desafios, novos projetos para a sociedade A, B, da igreja, para a igreja no todo, desafio do conselho para a igreja, da junta diaconal, a obra missionária nas nossas congregações, enfim, é esta responsabilidade que Deus confiou de forma ininterrupta na vida da igreja. Enquanto há fôlego, enquanto há vida, que o seu coração, que os nossos corações estejam inflamados, irmãos, para iniciar o ano mais obediente à palavra de Deus. Se durante esse ano nós fomos omissos, não falamos de Jesus, não distribuímos uma palavra, uma mensagem de esperança, cabe a nós agora nos quebrantar diante de Deus e dizer, Senhor, obrigado, porque apesar da minha desobediência, apesar da minha falta de convicção, até de levar a sério essas coisas do Senhor, o Evangelho de Cristo, o Senhor me guardou, o Senhor me protegeu. E se é da sua vontade, me permita, então, entrar um novo ano servindo ao Senhor com alegria. Paulo, então, agradece a Deus por essa igreja que diz ainda no verso 6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Ou seja, vai chegar o grande dia, o dia que o Senhor virá buscar a sua igreja. Mas chegará também o grande dia que você irá ao encontro do Senhor. Então, até esse dia em que eu e você estaremos na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que é que Deus espera até lá? A nossa obediência na pregação da palavra, de dar continuidade dessa mensagem, que não pode calar os nossos lábios, nós não podemos ficar em silêncio, nós temos que falar da palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos, ele diz no capítulo 10, se nós confessarmos que com os nossos lábios, ou com a nossa boca, o nome do Senhor Jesus, ele espera isso,
façamos com sinceridade. E ainda Paulo repete um texto do profeta Isaías, quando diz: conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Evangelho. Então, irmãos, cabe a nós, então, que somos esta igreja compromissada do Senhor, que tenhamos esta cooperação ininterrupta entre o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, virando este ano, iniciando um ano missionário da igreja. Uma igreja que, de fato, marca a sua presença com a obra evangelística de cada um de nós. Não perder o tempo de compartilhar o Evangelho de Cristo. É possível que você fale assim: eu tenho falado, eu tenho dito este Evangelho com muita alegria, e até mesmo as pessoas têm sido alcançadas, mas elas estão morando em outro lugar. Amém por isso. Mas você falou, você compartilhou o Evangelho da graça do Senhor. Mas um segundo momento que o texto nos traz aqui, que proclamar este Evangelho tem uma ação mais interessante. Sermos cooperadores sacrificial na obra do Senhor. Veja o verso 7. Diz assim: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participante da graça comigo. Ou seja, a igreja de Filipe, quando tomou conhecimento, se abateu diante do seu líder. Souberam que Paulo agora estava preso por falar de Cristo. Então essa igreja, ela sentiu que o seu líder estava preso, mas no entanto ela não se abateu, ela se manteve firme na exposição da pregação do Evangelho. E a informação que Epáfras dá a Paulo é que a igreja, mesmo diante de tudo isso, de toda essa situação vivida pelo seu líder, a igreja se manteve firme, pronta a pagar o preço do sacrifício, ou seja, do Evangelho da graça do Senhor. Quando o apóstolo Pedro escreve a sua carta, a sua primeira carta, no capítulo 4, ele vai dizer algo muito interessante, que bem-aventurado o homem, não aquele que sofre por ser ladrão, ou porque sofre porque mexeu com as coisas dos outros, mas bem-aventurado é o crente que sofre pelo Evangelho de Cristo Jesus. Então, diante da igreja de Cristo, nós temos que estar preparados, irmãos, para isso também. A adversidade pode ser diante de alguém que se levanta contra nós, criticando, né? Falando mal de você porque você é um cristão, ou quem sabe você é descoberto porque você declarou que é um cristão, você é perseguido. Isso faz parte da obra do servo de Deus, daquele que serve a Cristo. Nós não podemos pensar, irmãos, que servir a Cristo tudo é um mar de rosa. Não pode ser assim. Porque se ficar só nesse contexto, alguma coisa está errada comigo e com você. Nós precisamos estar preparados para aqueles que olham como oposição a sua vida, a minha vida, porque nós somos cristãos. Quando o Senhor Jesus escreve no Evangelho de João, diz: olha, eu oro pela igreja, mas não para tirar do mundo, mas que ela fique no mundo, para brilhar diante do mundo. Porque se eles odeiam, não é a você, não é a nós que eles odeiam, mas a Cristo Jesus, o que é o Senhor e Salvador da nossa vida. Então, o preço que eu vou pagar, você vai pagar, pode ser sacrificial. Aliás, irmãos, já está acontecendo isso no Brasil. Temos irmãos de outras igrejas, de outras denominações, até mesmo da nossa igreja, líderes, pastores, que estão sofrendo perseguições, estão presos, estão impedidos de fazer isso aqui em regiões do nosso Brasil. Ela está aí, de certa forma, já avançando e em busca de uma ação para impedir que a igreja de Cristo seja uma igreja livre do Estado. Há um projeto aí na Câmara Federal para que a igreja se torne associada
como uma igreja ligada ao Estado. Não entra esse projeto ainda, porque não tem ainda a maioria para fazer isso. A igreja está correndo riscos grandes e nós precisamos fortalecer a nossa fé, a nossa confiança em Deus para tempos difíceis. Quando o apóstolo Paulo escreve também para a igreja de Tessalônica, e vai dizer exatamente que a vitória daquela igreja não foi só porque amava o Senhor, mas também por causa da sua fidelidade a Deus diante das diversidades. Diz o apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica. Com efeito, dizendo aos crentes de Tessalônica, como foi para a igreja de Filipe: vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, mas com alegria do Espírito Santo. Então, irmãos, a caminhada da nossa vida cristã é uma caminhada que exige de nós uma cooperação sacrificial. Se for necessário, morreremos por Cristo. Mas precisamos, para isso, de fato, ter uma fé autêntica e verdadeira. Somos a igreja compromissada do Senhor, nos leva ao terceiro grande momento que o apóstolo Paulo revela aqui. No verso de número 9 até o verso 11, ele vai dizer algo importante. Ele diz exatamente isso. Vamos ver o verso 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e sede sincero, inculpáveis para o dia de Cristo, cheio do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Essa outra característica que Paulo enfatiza aqui é a oração, cooperação intercessória. A igreja marcando a sua presença com a oração. Ela só vai avançar, ela só vai crescer, ela só vai fazer diferença na sociedade quando você gastar tempo com Deus em oração. Quando você colocar-se diante de Deus e assim: Senhor, obrigado porque o Senhor me escolheu. Eu não merecia, nós não merecíamos, mas o Senhor nos escolheu. Então o que Ele espera de nós é que tenhamos uma vida dependente de Deus. Gastar tempo com Deus. Gastar tempo, irmãos, não é oração de compromisso, né? Tomou Doril, a dor sumiu. Não, não é isso. É gastar tempo com Deus. Derramar o seu coração diante de Deus. Porque o Senhor tem guardado a sua igreja, guardado cada um de nós. Mas nós precisamos estar sob o suporte de Deus, para que Deus nos sustente poderosamente. Paulo em cadeia, mas ele não deixava de quê? De orar. No versículo 3 diz assim, dou graças ao meu Deus por tudo e recordo de vós. E na recordação que Paulo tem dessa igreja, ele intercede para que o amor dessa igreja ainda aumenta mais e mais. É isso que Deus espera, irmãos, então, nesta virada de ano, cada um de nós. Que nós preparemos para este momento. Não só de cooperar na obra do Senhor. Quem sabe não só pagar um preço por isso, mas estar preparado com a vida de oração. Aliás, irmãos, em nenhum momento se encontra o Senhor Jesus fazendo a sua obra nos 4 evangelhos, sem primeiro que ele se retira e ora. Ele é Deus, ele é o Senhor, ele é o Salvador. Ele não precisava fazer isso, a sua ordem, a palavra de autoridade e pronto. Não, mas ele diz o texto que ele separava para poder falar com Deus e orar para escolher até os seus discípulos. Ele tirava tempo para isto. Então, irmãos, nós não podemos também deixar de ter uma vida de oração. Uma vida que clame ao Senhor. Uma vida que, de fato, você sinta que está no centro da vontade de Deus. E que o seu ministério nesta igreja será profícuo e abençoador. Que a sua jornada na igreja do Senhor será marcante pela sua vida de oração. Foi assim que foi a igreja de Filipe.
uma igreja que marcou profundamente a sua vida de oração. Quando o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, ele escreve algo falando a liderança da igreja. E também fala conosco, diz o texto. Verso 7 de Hebreus diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Paulo diz que talvez foi Paulo que tenha escrito esta epístola, mas o escritor aos Hebreus diz que a igreja deve interceder pelas lideranças da igreja. Então você, na sua vida de oração, deve orar pela liderança da igreja, pelos nossos oficiais, para que sejam guardados pelo Senhor, que sejam sustentados pelas orações dos irmãos, para que o Senhor livre da queda daquele líder da igreja, para que não traga dor e sofrimento à família da fé. Quantas vezes nós sofremos, irmãos da igreja, por um pastor, por um presbítero, por um diácono que fracassou na sua jornada, da sua vida cristã. E é necessário que a igreja sustente esses líderes na oração. Nós somos visitados, irmãos, somos tentados, e por isso nós buscamos a Deus em oração, mas nós devemos interceder por esses líderes, porque todos os dias nós fazemos isso pelos irmãos, pela família da fé. E cada primeiro domingo de cada mês está aqui a liderança da igreja, às 7 horas da manhã, se curvando e orando para a sua vida, orando para o seu lar, orando pela sua família, orando pelo projeto da igreja. Então, irmãos, é algo que precisamos estar juntos, líderes e liderados, vivendo uma vida de oração. Quando Pedro e João estavam ali, fazendo a obra de Deus, curando aquele coxo de nascença, conforme diz Atos 3, e depois o Sinédrio resolve prender Pedro e João. Eles foram presos e foram obrigados a dizer que não pregaria mais o evangelho. Mas em Atos 4 diz que eles responderam diante da corte: não deixaremos de falar daquilo que vimos e ouvimos. Esta é uma fé robusta, verdadeira. Uma obra de cooperação desses homens de Deus, que marcaram a sua fé e a sua vida. Mas enquanto eles estavam lá, fazendo a sua defesa perante o Sinédrio, lá em Jerusalém estava um grupo de irmãos orando, intercedendo. E quando Pedro e João é liberto, conforme Atos 4, verso 23, diz que Pedro e João vão lá para a igreja, onde estão os irmãos orando, e conta tudo o que aconteceu no Sinédrio. O povo então engrandece e louva a Deus pelos grandes feitos do Senhor. Não será diferente para nós. Então é necessário que nós tenhamos esta vida de oração. Meus amados irmãos, mais um ano está chegando. Mais algumas horas, um novo ano. E sejamos esta igreja compromissada com o Senhor, nesta cooperação ininterrupta, sacrificial e intercessora, para que dias melhores possamos ter nessa nação. Que pessoas que estão aí precisam ouvir de Jesus. Por isso, quero que você leia com atenção a palavra pastoral desta noite no boletim. Faça uma avaliação criteriosa com respeito à sua vida espiritual diante de Deus. E seja você, seja eu, sejamos nós, uma oferta de amor ao Senhor, que é razão de todo o nosso viver e de toda adoração. A honra e a glória seja dada ao Senhor. Louvemos a Deus com o nosso grupo musical da igreja.